Atenção, consumidores, atenção, Matão, porque o assunto também vale aí para vocês da região. Então, atenção, região, é o seguinte. Aqui está acontecendo isso e eu duvido que não esteja acontecendo em outras cidades sintonizadas aqui no nosso programa. É o seguinte, pessoas que estão recebendo faturas de uma operadora de telefonia fixa sem terem contratado aqueles serviços. De repente chega um boleto para você de um serviço de operadora de telefonia que você não contratou. Outra coisa que incomoda está sem limites. Domingo, sábado, à noite, dia. É o tal do telemarketing. Então são empresas de telemarketing que continuam realizando chamadas de prefixo diferente daqueles 0303 que a Anatel colocou lá como obrigatório para as empresas de telemarketing, para que quando a gente receba a ligação saiba que é deles. Eles estão usando telefones com prefixos diferentes para assim mesmo burlar a lei. Outra coisa, o Pix se tornou tão fácil de fazer, é tão simples fazer, que a gente está começando a achar que está sabendo de tudo. A gente está tão acostumado já a usar o tal do Pix, que já faz sem olhar muito. Numa dessa você erra e manda para a pessoa errada. E aí? Como é que a gente faz se acontecer isso? Tudo isso nós vamos aprender agora, nessa entrevista especial do Adalberto Borges com o Dr. Marcos Inácio, coordenador da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Matão. Dr. Marcos, é sempre um grande prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que nos acompanham. Um grande prazer, uma honra para mim. Doutor, é uma honra para nós também, novamente, falar com o senhor e passar essas informações importantes para todos os ouvintes do Jornal das Saudades FM, para Matão e região. Bem, doutor, o senhor ouviu aí no início o Décio falando, moradores de Matão estão recebendo faturas de operadora de telefonia fixa sem terem contratado o serviço, doutor. O que pode ser feito? E que a gente sabe, muitas vezes os moradores que procuram aqui, os ouvintes procuram aqui o jornal, que não é uma ou duas vezes não. A pessoa liga, pede para cancelar, cancela, passa 2 meses e volta novamente essa cobrança. O Adalberto, bom dia também. Enfim, Adalberto, cobrança de serviços não contratados, seja na telefonia, seja outro ramo, streaming, também a gente tem alguns relatos, né, alguns serviços de streaming. Infelizmente, parece que ultimamente tem aumentado dramaticamente. Tem, assim, muitos relatos, a gente tem ouvido bastante falar. Aquele serviço que você teve um dia, o grande problema é que hoje os nossos dados estão nas mãos de grandes empresas e ao que parece, eles não estão sendo utilizados da maneira como deveriam, né? Deveria haver ali uma proteção, mas isso... mas como que a operadora C conhecia meus dados, gerou uma fatura, sendo que eu nunca fui cliente delas e eu era cliente da operadora A ou B, né? Não faz qualquer sentido. E tem sim chegado bastante reclamações nesse sentido. O que a pessoa já de início deve fazer? Procurar o órgão de defesa do consumidor, relatar o caso para que isso seja imediatamente cessado, né? É o primeiro passo. O segundo passo, e também muito importante, a pessoa pode fazer isso daí do seu próprio estabelecimento ou da sua casa, é fazer uma reclamação direta no site da Anatel, que é a agência que regulamenta esse setor. O duro é que acaba gerando uma dor de cabeça, você tem que parar o seu serviço, o seu dia a dia ali, ou o seu lazer mesmo, né, para cuidar de uma questão que você não gerou, que você não deu justo motivo para estar ali buscando uma resolução. Mas, infelizmente, seria um passo aí que o consumidor deveria estar seguindo, e feito isso e não solucionado, buscar, ou pode até buscar já de início também, se assim o desejar, né, o auxílio de um profissional, de um advogado, para que tome não só o cuidado e a precaução já de barrar esse incômodo, mas buscar também aí um dano moral, buscar uma indenização, porque em muitos casos o judiciário assim tem entendido.
E lamentável, está numa crescente esse tipo de reclamação, Adalberto. Doutor, nós temos recebido várias ligações durante o dia aqui, procurando o departamento de jornalismo aqui da Rádio Saudades com essas reclamações. Por isso, motivo de convidá-lo novamente a participar com a gente, esclarecer e tirar essas dúvidas. O que as pessoas falam, o que as pessoas relatam para nós durante essas reclamações é que sente uma impunidade. Tá? Acontece hoje, passa alguns meses, acontece de novo. Quando o senhor fala também dessa nova lei, a LGPD, tá? E essa lei realmente, doutor, ela está valendo, ela pune realmente, porque essa sensação de impunidade é que as pessoas estão sentindo. A impunidade ela vai prevalecer se o consumidor ficar passivo. Ele não pode ser passivo, ele tem que buscar seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor, e aí também você mencionou uma lei, né, atual, e está realmente sendo utilizada e deve ser utilizada porque ela protege os dados, ela foi criada para proteger os dados pessoais das pessoas, né, de pessoa física e jurídica. Então, o que nós temos que fazer é utilizá-la, mas sempre lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, nele já está ali presente toda essa proteção. Então, ele não pode ficar na defensiva e simplesmente acompanhar o que está acontecendo passivamente. Ele precisa agir. O que significa dizer que ele precisa buscar. Aconteceu um problema. Você teve um problema, por exemplo, uma batida feia de carro, né, que gerou um grande dano, ou então uma ameaça, alguma coisa. O que o cidadão faz? Registra um boletim de ocorrência. Ali você já começa a construir um conjunto probatório para utilizar ali na frente, né, numa questão judicial, buscando seus direitos. A mesma coisa se aplica no tocante à relação de consumo. Está acontecendo uma situação em que eu me sinto extremamente lesado, busque também o seu amparo. Só que ali não seria direito, não seria um boletim de ocorrência, faça um registro no órgão de defesa do consumidor, eu não quero sair de casa, faça online, isso daí é possível fazer perfeitamente. Então ali é o início da resolução. Se assim agir, Adalberto, se buscar, fizer o registro, eu quero fazer um registro também na Anatel, é possível, quero buscar meus direitos porque senti extremamente coagido, eu me senti extremamente prejudicado. O advogado que essa pessoa buscar, da sua confiança, ele vai saber, ele tem ali os mecanismos para acionar quem está causando, né, a empresa que está causando esse tipo de constrangimento e buscar ali uma reparação por danos morais. Na prática, a grande maioria das pessoas que buscam os seus direitos, seja administrativamente ou principalmente no Poder Judiciário, tem conseguido sim reverter e demonstrando tudo que alega, fatalmente será indenizado. Então funciona, mas a pessoa não pode ficar passivamente diante de uma situação tão constrangedora como são essas que a gente tem vivenciado aí e vem vendo os relatos, né? Bem, nós estamos conversando com o Dr. Marcos Ignácio, coordenador da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Matão. Você que está acompanhando o jornal agora, se tiver alguma dúvida, aproveite essa oportunidade através do nosso WhatsApp 996326200. O Felipe vai atender você e a gente faz a pergunta para o doutor. Doutor, outra pergunta também, quando a gente fala de operadoras, quando a gente precisa entrar em contato com uma operadora, a gente vai ser sempre atendido por uma máquina hoje, por um robô que vai atender a gente. Se não me engano, doutor, parece que tinha uma prioridade nesse atendimento, por exemplo, sobre o cancelamento. Eu quero cancelar um serviço, já tinha que estar no início de tudo isso. Hoje não. Tecla 1, tecla 2, vai para lá, vai para cá, até chegar aonde o senhor queria realmente, que era o cancelamento desse serviço. Isso pode acontecer? Ô Adalberto, as operadoras de telefonia, as operadoras de streaming, todas essas operadoras em que a Anatel é que rege, ela é que supervisiona, que fiscaliza, elas têm cumprido, ainda que não esteja assim, de forma, não seja o primeiro item, vamos chamar assim, né, ali na escolha, mas elas têm cumprido isso daí. Isso daí é algo de fiscalização diária. Você pode ter certeza que isso daí é de fácil fiscalização e a Anatel tem feito isso. E é algo que eu acompanho também. Adalberto, o que acontece é que muitas vezes é dada uma publicação muito grande, uma publicidade muito grande aos outros itens, aquela musiquinha ao fundo te envolvendo muitas vezes,
E ali passa despercebido a opção de falar com uma pessoa, né, falar com gente e não com máquina, e também do cancelamento. Mas existe. O que nós tínhamos alguns anos atrás, Adalberto, era a inexistência. Olha que absurdo. Você não tinha ali a opção do cancelamento. Eu cheguei, na época, a presenciar a situação em que falava, não, mas não tem. Eu falei, não é possível. E aí você ia fazer ali o teste, realmente não tinha. E a hora que você buscava era somente o atendimento humano, que muitas vezes, quando era transferido para o atendente, a ligação caía. A hora que você falava que buscava ali um cancelamento, ela simplesmente não continuava, ela caía. Sabemos que não caía do nada, né? Ali já existia provavelmente uma ordem para derrubar aquela ligação e manter ali o cliente. Eu penso o seguinte, se o cliente está insatisfeito, não é uma ou duas tentativas que vai mantê-lo cliente. Não tem como manter um cliente insatisfeito se o serviço não é a contento, né? Uma hora, enfim, hoje em dia, avalio, Adalberto, que existem sim esses mecanismos, né? A pessoa tem que ficar um pouquinho atenta ali no ato ali de buscar o cancelamento, mas existe. Certo. Sequer existia. É lamentável, mas eu cheguei a presenciar isso. Agora, doutor, o que incomoda mesmo, já aconteceu comigo, eu não sei se com o senhor também, é quando o senhor precisa de um serviço, a demora, né? Eu já cheguei a ficar 45 minutos no telefone com uma operadora para resolver um problema que é dela, não o meu, né? Sim. Aí você tem toda a razão, é lamentável. Serviços de streaming também estão cometendo essa falha gravíssima, né? Tem que ter um número grande de pessoas ali para serviço, não só de telefonia, via streaming também. Quando a gente envolve ali operadora de, por exemplo, fornecimento de energia elétrica, não é muito diferente. Você pega alguns dias aí de ventania, de chuvarada, que tem vários chamados, mas é compreensível, você tem que ter um pouquinho de paciência e tal. Poxa vida, paciência, mas o outro lado tem que estar também municiado, ter um número suficiente de pessoas para atender a demanda, porque o consumidor pode ser tudo, menos o culpado daquela situação. Então, sim, está coberto de razão, existe uma demora grande, muitas vezes, não generalizando, no atendimento. A respeito dessas reclamações, doutor, o certo, o primeiro caminho, o senhor me corrija que não, se não, é o PROCON. O órgão de defesa do consumidor é o primeiro caminho, né? A existência dele é justamente para proteger e defender o consumidor nessas situações. E tem não só o condão, mas tem também a capacidade técnica e tem todos os mecanismos ali, aliás, linha direta com essas operadoras para buscar uma solução. Ele é um órgão que consegue, com poucos passos, resolver uma situação que o consumidor muitas vezes teria ali um trabalho muito maior por ter essas linhas diretas com as concessionárias. Doutor, logo no início do ano, nós conversamos com o senhor aqui, o senhor bateu um papo com a gente e a gente falava a respeito do 0303, que seria um prefixo agora obrigatório. Se não me engano, se tornou obrigatório agora no mês de março, dia 10 de março, alguma coisa assim, tá? Algumas reclamações ainda a respeito desse telemarketing, que não aparece esse número, aparecem outros números e é o dia todo, são 5, 6 vezes ligações durante o dia, no horário de trabalho da pessoa, no horário de descanso, do almoço, eles não respeitam o horário. Adalberto, o que tem acontecido bastante, e aqui não é uma defesa, muito pelo contrário, não estou fazendo defesa dessas empresas de telemarketing, mas o que tem acontecido bastante é cobrança por telefone, né, de ligações, que vem sem o 0303. Por enquanto, essa lei está sobrecaindo, ela está abrangendo apenas o telemarketing. Então, por exemplo, aquelas ligações bancárias, do serviço ali de tentativa de vender crédito consignado, elas têm vindo com o 0303. Tenta fazer um consignado ali via INSS, isso aí a gente tem presenciado que tem seguido. Agora, aquelas ligações que são objetivando uma cobrança de um boleto que está em atraso, do financiamento de um carro, de um veículo, ou bancário mesmo, qualquer natureza que seja, essas, por enquanto, não têm a obrigação. A obrigatoriedade recai sobre o telemarketing. Então, está acontecendo, a gente vê bastante relato, mas
no momento que vai conferir, não se trata de um telemarketing, sim de uma cobrança. E, de todo modo, né, a cobrança no estado de São Paulo, se a pessoa não quiser ser incomodada, ela também pode fazer a utilização daquele Não Me Ligue, da Fundação Procon, e ali barraria tanto de telemarketing quanto aquelas oriundas de empresas de cobrança. Tá certo, doutor. Boa explicação. A respeito, falando agora, doutor, dessas cobranças, tá? As pessoas reclamam também que durante o período de trabalho, essa ligação, existe um limite dessas ligações, horário que essas ligações possam ser realizadas, né, em termos de cobranças? Adalberto, até às 20 horas. Até às 20 horas ela é permitida. Isso não importa o horário. A pessoa pode receber, a não ser que ela não queira fazer esse procedimento através do PROCON que o senhor acabou passando. Na verdade, como que funciona? Se a pessoa entrar pega ali na internet, vai no Não Me Ligue, simplesmente digita isso. Vai abrir ali, vai ser direcionado para aquela parte da Fundação do Estado de São Paulo em que faz o procedimento. A Fundação Procon do Estado de São Paulo, ela recebeu essa atribuição. É obrigação dela fazer essa ponte entre o consumidor e essas empresas de cobrança e telemarketing para que seja bloqueado. Inclusive, Adalberto, eu vou até abrir aqui, se você me permite, um parênteses. Nós tivemos uma condenação recente, alta inclusive, da aplicação de multas contra essas empresas que, mesmo fazendo o bloqueio, continuavam importunando o consumidor. Aí houve, em primeira instância, condenação. Houve recurso da empresa, isso foi para o tribunal e lá foi confirmado, sim, vai arcar com a penalidade. Então, a justiça já tem se posicionado, isso já cria jurisprudência a respeito. O que nós temos, então, hoje é uma lei, mais o entendimento do tribunal no tocante à aplicação de multa na persistência dessas cobranças. Então, fica aqui o alerta. Faça valer, porque a justiça já deu ali o aval dizendo que está corretíssimo, não importune, já que ele mencionou que ele já fez o pedido ali no portal. É simples, é o portal Não Me Ligue, vai lá, em poucos cliques a pessoa consegue indicar os números de telefone que não quer mais que liguem, né? E esse número de telefone, obviamente, corresponde a CNPJ, aquele CNPJ, então, fica impedido de cobrar aquele CPF, e depois de 30 dias isso não pode perdurar, não pode acontecer mais. Acontecendo, nasce para o consumidor, inegavelmente, aí o direito de pleitear, inclusive, e mais do que cristalina essa informação, seus danos morais. Tá certo, doutor. Bom, doutor, vamos falar agora do Pix. O Pix se tornou uma coisa fácil e a gente usa todo dia, todo mundo está usando, facilitando a vida da gente, né? E na correria do dia a dia, o senhor sabe que esse mundo é agitado, né? A gente tem aquela agitação do dia a dia, preocupação com os deveres do dia a dia, acaba fazendo um Pix e vai errado esse Pix. Tem como retornar? Qual que é o direito dessa pessoa? É uma questão bastante suscitada, Adalberto. Achado não é roubado, né? O brasileiro tem esse ditado, mas não é bem assim que funciona, e muito menos Pix recebido por erro não é roubado. Isso daí também não é verdade. Constitui crime, inclusive, tá? A depender de como foi recebido esse Pix, vamos imaginar, Adalberto, que eu precisava fazer um Pix de R$40. Eu devo isso daí, combinei com um camarada ou com a empresa que iria fazer esses R$40. Aí passou um zero a mais, fiz de R$400. E não é raro, isso daí acontece, né? Mas a exemplo de uma foto que você vai apagar no seu celular, você dá o comando ali para apagar uma foto no celular, ele primeiro aceita e depois ele pergunta, deseja mesmo enviar essa foto para a lixeira, apagar permanentemente? E aí você confirma. A mesma coisa acontece com o Pix. A hora que você vai fazer uma operação de Pix, ele gera toda uma situação ali, depois te pergunta, tá certo, é esse o nome da pessoa que vai receber, o valor é esse mesmo, e aí você dá o segundo comando dizendo que sim, né, no momento que você digita a sua senha. Perfeito. Isso feito de forma errônea, foi um dinheiro a mais, ou foi para destinatário que não correspondia àquele que você desejava, mesmo tendo esses filtros e você não percebeu, esse dinheiro que foi e não deveria ter ido, ele não é uma amostra grátis, e ele não é um prêmio, ele não é um achado, não é roubado para quem recebeu.
quem recebeu e não deveria estar na posse desse dinheiro tem a obrigação moral e, no caso legal, de devolvê-lo. Mas cabe ao consumidor, à pessoa que fez a operação, correr atrás. Precisa correr atrás. Então existem mecanismos. O Pix deixa rastro, a não ser que seja, o Adalberto, naquele Pix aleatório, aquela chave aleatória. Aí dificulta mais, você tem que ir direto na agência bancária. Do contrário, ele deixa rastro, você tem como entrar em contato com a parte contrária. Que se negar a devolver, falar, meu amigo, você vai me desculpar, mas você está em Matão, eu estou aqui no Rio de Janeiro, na capital de São Paulo, vem atrás, eu não vou correr atrás disso, não vou te devolver nada. Aí aciona judicialmente, não tem outro caminho. E fatalmente não só vai ter que devolver, mas como vai responder, salvo engano, pelo artigo 169 do Código Penal, por apropriar-se de coisa alheia. Isso daí é penado, você fala, mas é algo que vai me dar 1 ano de prisão, na prática eu não fico preso, nada disso. É um antecedente criminal, vai devolver, corrigido, com antecedente criminal, amanhã depois se tiver uma situação pior, já consta ali na sua vida pregressa, então você já não é mais réu primário e vai começar a se complicar por uma besteira. Rapaz, se alguém, por favor, quiser, vou passar aqui meu Pix para vocês, se quiserem mandar errado, eu devolvo se você reclamar. Se não reclamar... Porque, e se a pessoa não reclamar? Bom, sem ter um prejudicado, se ela não reclamou é porque não se sentiu prejudicada. O duro é que tem gente usando, doutor, o Pix para conquistar uma namorada, por exemplo. É sério. Ele coloca um valor ínfimo lá no Pix e manda, e depois ele põe uma mensagenzinha lá de amor, tal, né? Eu já vi coisas tem assim. acontecido muito. O duro, cara, é errar e mandar pra gente, né? Oi, meu amor, não sei o que é isso aí, ó. Aí a gente vai querer devolver, né, doutor? Eu devolvo. Ó, meu amigo, dá o seu dinheiro de volta aí, acho que você tá recebendo o santo errado aqui, é o Pai Jacó, você recebeu outro santo. Pergunta de ouvinte pro doutor Marcos. Doutor, bom dia. A Sandra, ela quer saber o seguinte, ela recebeu um boleto de uma loja, ela obviamente não citou o nome, mas veio um valor de R$53. E ela não sabe como, porque ela nunca comprou nada dessa loja. E ela quer saber o que ela deve fazer. Bom, ela não diz aí se é uma loja física, uma loja online, né? Vamos imaginar que seja uma loja online. Ela, orienta essa pessoa a entrar em contato primeiro, porque assim, primeira coisa, existe o mero aborrecimento. Pode ser um boleto gerado de forma errônea, trocou ali um número, alguma coisa ali no dado dela e acabou mandando por erro. Entretanto, pode ser que ela já tenha sido cliente há muito tempo atrás, né? E também por erro acabou recebendo isso daí. Vamos imaginar que trata-se de um mero aborrecimento. Isso daí com uma ligação, um contato, se resolve. E de forma pacífica, tranquilamente. Mas, se é de má fé, está gerando boletos para outras pessoas arcarem e na realidade a pessoa ali na correria do dia a dia, pega isso daí e paga. Se pegar de 1.000 que receberam 100 fizer isso, já a empresa, né, ou algum criminoso que está agindo de má fé realmente vai levantar um grande dinheiro com isso, o que constituiria aí também crime, né? Então a pessoa tenta entrar inicialmente já em contato com essa empresa que gerou esse boleto, não conseguindo lograr êxito, procura o órgão de defesa do consumidor. O caminho seria esse daí. E ali vai ser feito, logicamente, o registro, né, a notificação dessa empresa e não resolvendo, ou mesmo antes desse passo, se assim preferir, buscar o amparo de um profissional, de um advogado que tem ali condições, e tem condições, de buscar solucionar esse caso. O consumidor pode ser tudo nessa relação, mas não é o causador da situação. Então ele vai ser sim, guarnecido aí pelo Código de Defesa do Consumidor com toda a absoluta certeza. A boa notícia é que ao fazer um Pix, antes de executá-lo finalmente, você tem todo o histórico do que vai ser executado. Ou seja, o grande segredo é você checar tudo. O nome está correto, o destino, portanto, está correto, o valor está correto, está tudo certinho.
Só aí você dispara e confirma, não é? Então, eu estou dizendo isso aqui, e foi uma das razões de o Dr. Marcos participar, porque aos poucos nós vamos nos familiarizando com o tal do Pix. Ele é muito bom, facilitou mesmo, tornou as coisas mais fáceis e econômicas para a gente, mas, por ser também igualmente uma operação simples, a gente vai ficando meio robotizado, meio acostumado, e é quando a gente comete os erros. No trânsito dizem que os pontos mais críticos que existem de trânsito estão onde os acidentes mais acontecem, são, em geral, em estradas ou ruas que o cidadão já conhece muito bem. Porque quando ele está num lugar estranho, ele tende a estar sempre atento. Mas aquele trajeto que ele faz todos os dias, ele já não presta mais atenção. Então, muito cuidado, sempre. Por mais habilidoso que você acha que é, ou que já está no uso desse tal Pix, antes de confirmar, checa tudo direitinho. Tá tudo certo? Só aí você dispara. Não seja tão autoconfiante assim. Acho que a receita é essa, né, doutor Marcos? Você exemplificou muito bem, Décio. O Pix, ele é tão simples, ele é tão fácil de utilizar. Pessoas com mais idade ou pessoas mais novas que pouca habilidade com internet, com meios eletrônicos possuem, elas estão fazendo essas operações. E cada vez mais, é uma operação que é simples demais, assusta de tamanha simplicidade, mas é segura. Se o consumidor fizer tomando esses cuidados que eu mencionei, que você muito bem exemplificou, não tem problema. Mas é que torna-se hábito. Então, naquela correria do dia a dia, fala, puxa vida, tem que mandar 40, 50 reais para fulano de tal. E aí digita um 0 a mais. Não confere ali na segunda oportunidade que tem da conferência do destinatário e do valor. E já vai no automático dando ok para a coisa aí, né? E numa dessa a gente pode disparar para um destinatário errado ou valor. Então um valor a mais. O valor a mais tem sido também um grande problema, gera um constrangimento. Se o destinatário é conhecido, vai devolver imediatamente, vai verificar ali que tratou-se de um erro. Mas e se não é? Né? Aí já gera dor de cabeça. Um 0 a mais muda a conta, viu? Muda a coisa. De 500 vai para 5 mil. Sim, né? Olha só. Esse é o cuidado que você tem que ter aí, porque é verdade. Doutor Marcos, foi ótima a sua entrevista, viu? Ela possibilitou que a gente conhecesse um pouco mais sobre o que anda acontecendo aí no setor de relação de consumo, enfim. E eu digo sempre que toda entrevista, quando ela cumpre a finalidade de esclarecer e de dar conhecimento às pessoas, ela certamente é a melhor notícia do dia. Mais importante que tantas outras aí, não é? Então esta foi uma grande notícia, porque foi de grande utilidade a sua entrevista, pela qual agradeço, doutor Marcos. Décio, eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. E consumidor, fique atento no momento de fazer a transação do Pix, que é o evento, é o mecanismo, a ferramenta do momento. E está muito claro isso, né? A tendência é crescer cada vez mais sua utilização. Tome bastante cuidado. São duas oportunidades. Verificou os dados na primeira, está ok? Na segunda, antes de lançar, confirma. Confirmou, não tem erro, está feito, é simples, objetiva, rápida, de fácil manuseio. Então, sempre à disposição, Adalberto e Daércio. Muito obrigado pela gentileza de sempre, pela competência de sempre. Doutor Marcos sempre foi um advogado muito tranquilo, muito, né, sereno e tudo, muito cuidadoso naquilo que faz e fala. E essa segurança é muito importante nas entrevistas, não é? Porque também transmite toda uma segurança a quem ouve, quem assiste. Muito obrigado e bom dia, doutor Marcos. Bom dia, obrigado a todos.